A cobrança de encargo na conta de luz deixa o consumidor em dúvida. Todo mundo estranha e quer saber o que vem a ser a sigla EUSD. Veja na reportagem de Almir Costa. Moradores do setor Oriente Ville, na região sudoeste de Goiânia, estão com a pulga atrás da orelha. A desconfiança é com uma suposta cobrança que tem aparecido na conta de luz, com a sigla EUSD. Eu não sei, não entendi, vi isso aqui, não tenho noção do que se trata disso aqui. Então a grande dúvida da maioria dos moradores é que é isso. E o medo da cobrança extra se justifica. A conta de luz de Dona Teodora Lopes não para de subir. De 50 foi subindo para 80, para 90, para 200. Muitos consumidores têm procurado a CELG para pedir a retirada do valor da conta, que seria uma doação para uma entidade filantrópica sem autorização do titular da conta. Mas a CELG diz que não. Nessa nota de esclarecimento, a Companhia Energética de Goiás explica que a sigla EUSD significa Encargo de Uso do Sistema de Distribuição. O informe da CELG diz ainda que o encargo é uma cobrança obrigatória pelo uso da infraestrutura de distribuição de energia, que compõe a tarifa definida pela Agência Nacional de Energia Elétrica. A CELG acrescenta que o encargo não é doação voluntária. A nota de esclarecimento da CELG não deixa claro como esse encargo influencia no preço final da conta de luz e por que ele está sendo cobrado. Vale lembrar que entre setembro do ano passado e abril deste ano, a tarifa de energia em Goiás subiu cerca de 43%. Para este advogado, a cobrança do encargo parece ser legal por ser autorizada pela ANEEL. Mas até ele tem dúvidas sobre o motivo da cobrança. O cálculo na própria conta tinha que estar mencionado qual o percentual de incidência, em que casos essa incidência vai ocorrer, porque alguns consumidores estão pagando 30 e poucos reais, outros 100 e tantos reais. É um valor muito alto. Nós convidamos então o vice-presidente da CELG, Eli Chidiac, que está aqui com a gente. Boa tarde, o senhor. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde aos consumidores. Vamos traduzir isso aí. O que é aquela sigla, que cobrança que é essa? Na verdade, a sigla USD, ela é, na verdade, é o transporte, é a tarifa de transporte de energia elétrica. A população está confundindo ela junto com as doações, recebimento de terceiros, porque eles ficam no mesmo campo dentro do boleto bancário da CELG. Mas, na verdade, o USD é feito pela quantidade de quilowatts que cada unidade consumidora usa, junto com o TUSD, multiplicado pelo TUSD, que é a taxa de transporte de energia elétrica, que nós temos as linhas de transporte, de transmissão, que essas linhas têm que ser remuneradas, e essa remuneração... Isso existia antes? Sempre existiu a tarifa... Mas não vinha na conta? Vinha, a tarifa do consumidor, ela é feita pela tarifa de geração, pelo custo de energia elétrica de geração com o custo de transmissão, porque o nosso sistema ele é feito pela geração, transmissão e distribuição. Então, você tem que remunerar o gerador que está fazendo a energia elétrica, o transmissor que está transportando essa energia elétrica e que está fazendo a distribuição para as casas. Então, as unidades consumidoras, essa USD, ela é feita, são encargos que são regulamentados pela ANEEL e são encargos de transporte de energia elétrica para o consumidor. Então, ela é feita pela quantidade de consumo de cada consumidor, multiplicado pela taxa que é adotada pela ANEEL, determinada pela ANEEL. Deixa eu perguntar um negócio para o senhor aqui. Nessa questão aí, por exemplo, tem lá uma contribuição voluntária. O que é isso? Aí que está. Essa é uma outra questão que não entra dentro do uso de que é, como eu falei, encargo de transmissão, de transporte de energia elétrica para cada consumidor. Por isso, ela é variável para cada casa ou para cada unidade. Mas isso é obrigatório? Obrigatório, que faz parte da tarifa. Mas não é uma doação voluntária? Não. Agora, a doação voluntária, a ANEEL, ela regulamenta o recebimento de terceiros. Então, esse recebimento, ele nós temos somente duas entidades facultadas para receber via a CELG, a LBV e o Pastoral da Criança. Mas isso é
a própria pessoa faz uma adesão, vai lá na LBV ou no Pastoral de Criança e fala, olha, eu vou fazer doação via meu boleto da energia elétrica e eu vou fazer agora, isso. Então vamos lá, quem não autorizou isso e não vai ser descontado a doação voluntária? Não, na verdade, essa doação ela é voluntária, um contrato entre o doador e a entidade filantrópica. Não tem nada a ver com a CELG, mas a CELG, ela disponibiliza, e isso que a ANEEL regulamenta, que quem quer retirar ou fazer retirada dessa doação é somente se dirigir aos pontos de atendimento da CELG ou pelo 0800 e fazer a retirada dessa doação. Mas, na verdade, a CELG não sabe, em nenhum momento fica sabendo qual que é o contrato entre o doador e aquela entidade filantrópica. Agora, sobre a USD, que o senhor nos explicou, que esse é um valor variável, pelo que eu entendi, depende da quantidade de energia elétrica consumida. Isso. Essa cobrança, então, vai continuar? Não, essa faz parte da tarifa. Sempre fez? Sempre fez. Geralmente gira em torno de quanto? Qual a porcentagem da tarifa? Na verdade, ela faz parte do cálculo da tarifa de energia elétrica. Ela realmente, eu não tenho esses cálculos exatos, mas depende do que a pessoa consome dentro da casa dela. Por isso, ela é feita de um cálculo de consumo de quilowatts vezes a taxa que é dada pela ANEEL sobre a transmissão de energia elétrica. Mas a diferença entre uma conta e outra é muito grande, né, Vivi? Às vezes você paga 30, às vezes você paga 100, às vezes você paga um valor maior. Não, na verdade, não pode haver essa discrepância. Aí, por que? Mas existe hoje, né? O consumidor tem que ir para os postos de atendimento da CELG e verificar realmente se está tendo algum erro de cálculo, que é muito, muito difícil. Mas eu acho os consumidores, porque nas observações gerais, no boleto de energia elétrica, vem várias taxas e dentro dela aquela contribuição voluntária para entidades filantrópicas. Então, às vezes, a população está fazendo o cálculo de todas essas taxas e ela está variando de uma casa para outra. Mas o que a população tem que fazer? Tem lá dentro de um boleto da energia elétrica, tem os valores que são cobrados pela transmissão, é somente fazer o cálculo da energia consumida vezes essa taxa, que realmente eu não me lembro agora quanto que é essa taxa que a ANEEL determina, mas os impostos. Então, somente isso que a população tem que saber. Agora, variou o consumo, aí vai variar essa taxa. O senhor tem o valor, por exemplo, essa taxa de acordo com o consumo, mas ela varia, por exemplo, ela começa de quanto? Qual que é o valor mínimo e qual que é o valor máximo dessa taxa? Realmente, eu não saberia agora. Porque aí a pessoa pode fazer o parâmetro, né, Vivian, e reclamar para abaixar. Veja bem, a taxa ela é fixa. A taxa de consumo, de transmissão é um valor só? É fixa, mas varia pelo seu consumo. Vamos dizer, eu consumi 500 kW, é 500 vezes essa taxa. Você consumiu 300 kW, então são 300 kW vezes essa taxa. Por isso, eu certamente pagarei muito maior do que você ia pagar, porque o meu consumo foi maior e foi transportada uma quantidade maior para a minha casa, para a minha unidade consumidora, mais do que na sua unidade consumidora. Vice-presidente, talvez essas dúvidas surjam até porque as pessoas não conseguem identificar o que está dentro da tarifa, né? O próprio boleto tem que estar claro o suficiente. E na reportagem, o Almir Costa nos contou que esse ano a energia elétrica subiu mais ou menos 43% e ainda tem novos reajustes vindo por aí. Quer dizer, todo mundo está tentando readequar o seu consumo e principalmente economizar. A própria CELG tem incentivado isso em condomínios, não é? Certeza. A CELG já tem um informativo muito grande. Nós vamos fazer uma campanha de informação para a população, como economizar energia, como fazer eficiência energética. Agora, sobre o boleto de energia da empresa, ele é muito bem explicativo, ele ele adota os mesmos parâmetros do que a ANEEL, é a exigência da ANEEL, a gente adotar e ser bem claro, bem claras todos os itens que compõem esse boleto de energia. Então, certamente, nós podemos fazer uma outra vez
para explicar para a população como que é cada taxa, do que ela é formada e por que ela existe. Nós vamos fazer isso, inclusive, amanhã nós vamos mostrar como se faz as alternativas para economizar energia elétrica em condomínio, em casa e por aí afora. Vamos fazer essas contas também, mas agora, por exemplo, se a pessoa tiver um desconto lá de doação, ela pode ligar no 0800, pedir para tirar, não tem problema. Agora, para ela saber se aquela contribuição lá, ela está legal ou não, a CELG também vai explicar isso pelo 0800? Certeza, vai explicar, porque que vem para nós é um arquivo da LBV e do Pastoral da Criança que fala, olha, essas unidades consumidoras estão querendo doar tantos reais ou X reais para essas entidades. A CELG somente recolhe e repassa para essas entidades e assim a CELG pode fazer essa retirada de imediato para o consumidor. Agora, pode ter tido um problema, tipo esse consumidor que fala que foi cobrado indevidamente essas contribuições de terceiros para essas entidades filantrópicas. Pode ser que o medidor está no seu nome, entendeu? E eu fiz a alugação da casa, ou do quarto, ou da tal, e esse medidor ficou no seu nome. Eu não estava sabendo que você estava fazendo essa contribuição voluntária e eu acabei pagando sem saber que realmente existia essa contribuição voluntária. Ok, vice-presidente, muito obrigada pelos esclarecimentos. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde.